Vila. Da... E depois o Reinaldo. Essa Vila. questão de garantia de direitos, só garante direitos quem é poderoso no Brasil. A maior parte da população não tem direito a garantir seus direitos. E isso a história republicana mostra. O STF, e aí pode ser um ponto fora da curva, nunca foi um defensor dos direitos dos cidadãos. Quando ele começa com a República, porque essa formação, essa estrutura começa com a República, na Primeira República, quantos habeas corpus foram negados às vítimas das revoluções federalistas, da revolta da Armada? Em que momento o STF, por exemplo, defendeu, quando foi solicitado por advogados, os operários que eram expulsos do Brasil, muitos que chegavam ao Brasil com 2, 3 anos, 4 anos de idade, ou de Portugal, ou da Espanha, ou da Itália? O STF se omitiu em todas as lutas democráticas da República Velha. E durante a ditadura varguista, em que momento o STF se manifestou em defesa daqueles que eram barbaramente torturados, assassinados? Não tinha lugar até para pôr preso, colocaram o preso até em navio, no navio Ross Soares, tamanha a repressão que começa em 1935, porque na prática o Estado Novo começa em novembro de 1935. Em que momento o STF deu uma declaração? Fez nada. Aí veio a República Populista. Se omitiu em tudo, até na crise de novembro de 55, quando, da queda do Café Filho, também se omitiu. Aí veio a ditadura militar. Em que momento nós vimos o STF em defesa dos direitos humanos durante a ditadura? Em nenhum momento. Zero. Dá para contar em uma mão os habeas corpus concedidos, por exemplo, a perseguidos. Em certo momento, quando o Adalto Lúcio Cardoso era ministro, ele concedeu alguns habeas corpus ali em 69, mas dava para contar o resto, omissão. Inclusive, quando, em início de 69, 3 ministros do Supremo foram aposentados compulsoriamente pelo AI-5, Hermes Lima, Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal, ministros de uma formação brilhante, etc. Silêncio dos outros. O presidente acabou se aposentando, o vice, nessa época o STF tinha 16, voltou a ter 11. Em outras palavras, para resumir, e o Collor, em 94, foi inocentado pelo STF, com o voto de Celso de Mello pela inocência, vale lembrar, né? Numa votação só de 8, foi 5-3, porque com muita propriedade, Marco Aurélio e Francisco Reseque se disseram impedidos, algo que o Toffoli não fez desde o início do julgamento e não fará até o final. Em suma, eu concordo realmente que o que aconteceu no segundo semestre do ano passado foi uma coisa estranha, porque o STF estava se encontrando, estava havendo um encontro entre o STF, a democracia e os valores da cidadania. Ele voltou ao seu rumo, que é esse rumo. É rumo de Dias Toffoli, é rumo de Ricardo Lewandowski e dos dois, que esses dois últimos só chegaram ao Supremo, eu tenho absoluta convicção, com o compromisso, primeiro, de votar pela admissibilidade dos embargos e segundo, derrubar o crime de formação de quadrilha, senão eles não estariam no STF.